Fazendo uma breve apresentação para vocês de como irá funcionar a planilha, quando vocês clicarem no link, vocês vão ser redirecionados para essa página onde vocês devem fazer uma cópia do documento. Então, clicando aqui em fazer uma cópia, automaticamente irá abrir uma cópia da planilha. Aqui vocês podem editar o nome e vocês vão perceber que toda a planilha ela é editável. Então, o ideal é vocês seguirem as regras. Eu deixei pintado as células em amarelo, as células que são editáveis, ou seja, os dados que vocês devem inserir serão somente nas células amarelas, mas como é realizada uma cópia da planilha, vocês terão acesso a todas as células. Então, se vocês clicarem em editar em alguma célula, pode acabar perdendo algum dado ou alguma fórmula. Então, eu recomendo sempre vocês editarem somente as células amarelas. Quando vocês acessarem a planilha, vai ter uma primeira tela com todas as instruções. Então, vale destacar, essa planilha ela não se trata de nenhuma recomendação de investimento, ela se baseia em dados das cotações do Google. Então, cada vez que vocês selecionarem um ativo, o preço vai ser automaticamente atualizado e, claro, também baseado em metodologias de precificação, que já vamos detalhar cada uma delas, mas que são metodologias padronizadas, ou seja, terão muitos ativos que não se encaixarão em determinada metodologia. Por isso que devemos, claro, utilizar essas fórmulas a fins de exemplificar em valores numéricos determinado preço, determinado valuation de ativo, mas em compensação não devemos nos precipitar e utilizar somente do preço para a tomada de decisão. Vale ressaltar que muitos outros atributos devem ser considerados para fazer realmente um investimento consciente de forma racional. Então vamos direto para a prática, começar com a planilha de ações para eu exemplificar para vocês como que é o funcionamento. Aqui na planilha de ações nós temos três metodologias. A primeira delas, e na minha visão uma das mais atrativas, é o preço baseado no lucro projetivo, ou seja, vamos pegar o lucro projetado para aquela ação no decorrer do próximo ano, para com aquele lucro fazermos um valuation baseado no dividendo que a empresa distribui. Vale destacar, cada metodologia tem as suas limitações e nesse caso, empresas que não pagam dividendos não são atrativas para esse cálculo. Nesse exemplo, até eu já fiz um cálculo aqui breve, por exemplo, na ação de Banco do Brasil, você irá preencher somente os campos em amarelo e nesse caso o restante dos dados é calculado de forma automática. Eu até vou diminuir um pouquinho o zoom aqui para enquadrar toda a tela, pronto. Aqui você consegue digitar o ticket da ação, somente como forma de exemplificar para você saber qual ação que você está calculando. Você terá que preencher a projeção do lucro, então nesse caso eu coloquei a projeção do lucro em 2025. Obviamente, como o próprio nome diz, é uma projeção, então esse cálculo ele pode variar a depender do resultado efetivo que a empresa venha a divulgar. Mas nesse caso você pode dar um Google e pesquisar, por exemplo, projeção de lucro Banco do Brasil. Já vai ter um número médio. Então, esse ano de 2025 é projetado algo na faixa de 37, 38, 40 bilhões aproximadamente. Pode ser que dê mais ou menos. Então, vai da sua racionalidade para você utilizar o que, na sua visão, é mais compatível com a realidade e também com o seu perfil de risco. Se quiser fazer um cálculo mais conservador, sempre jogue um número um pouquinho mais baixo. Nesse caso, eu coloquei um lucro previsto, projetado de 39 bilhões. O payout também devemos preencher. Nesse caso, o payout de Banco do Brasil é 45%. Automaticamente a planilha vai calcular o lucro a ser distribuído, ou seja, o payout é a porcentagem do lucro que Banco do Brasil, nesse caso, irá distribuir aos seus acionistas, ou seja, 45% do lucro será distribuído em forma de dividendos. Aqui a planilha calcula de forma automática. O número de ações também devemos colocar. Depois eu vou mostrar diretamente no site do Status Invest todas essas informações, tanto de payout como também número de ações. Nas outras fórmulas também, valor patrimonial, todos esses dados encontramos no Status Invest. Depois eu vou mostrar na prática como encontrar. Preenchendo o número de ações, a planilha calcula o dividendo por ação e aqui você coloca a média de dividendos que você almeja receber, ou seja, o dividendo esperado que você prevê de Banco do Brasil. Nesse caso, eu coloquei a média. Basicamente, o Banco do Brasil vem pagando na faixa de 8, 9%. Eu coloquei que eu espero que o Banco do Brasil continue pagando 8%. Nesse caso, o preço justo, a planilha nos calculou um preço de R$ 38. A cotação atual, vamos colocar aqui Banco do Brasil, só para nós pegar a cotação atual, BBAS3. 29,40, ou seja, temos uma boa margem de segurança baseado nas premissas que utilizamos aqui. Claro que, se colocarmos um lucro maior, automaticamente o preço vai subir. Se estimarmos ou exigirmos um dividendo de 10%, por exemplo,
o preço justo já cai bastante, podemos perceber que ele cai para casa dos R$ 30, mas ainda assim, quando comparamos a cotação no dia em que eu gravo esse vídeo, ainda possui margem de segurança. Então, realmente, essa fórmula, na minha visão, é uma fórmula bem atrativa, que para empresas que pagam dividendos de forma constante e tem certa previsibilidade, a gente consegue ter uma boa estimativa do preço justo baseado no lucro daquele ano. A fórmula de Bazin, muitos de vocês já conhecem. Bazin utilizava da metodologia que ações que pagam acima de 6% de dividendos são consideradas ações atrativas. Então, nesse caso, também vamos preencher somente o ticket da ação. Aqui eu até deixei uma lista suspensa, então aqui você consegue selecionar de uma lista de muitas ações. Então aqui você vai ter quase todas as ações que são negociadas no Ibovespa, Small Caps, boa parte delas estão selecionadas aqui. Você seleciona e você só vai ter que buscar a média de dividendos dos últimos 12 meses, que também encontramos no Status Invest. Vamos dar uma olhadinha diretamente na prática para vocês entenderem de onde que eu estou buscando esses dados. Então aqui diretamente no site do Status Invest, BBAS3, conseguimos localizar todas as informações, tanto como a cotação atual, a média de dividendo, como citado, entre 8% a 9%, os últimos dividendos pagos nos últimos 12 meses, então R$ 2,62, que foi o número que a gente utilizou na metodologia de Bazin. Aqui abaixo teremos os demais indicadores fundamentalistas, como propriamente o VPA, que seria o valor patrimonial por ação, e o lucro por ação, que são dois indicadores que iremos utilizar na fórmula de Benjamin Graham, que já veremos logo em seguida. Aqui abaixo também, se você descer, vai ter a média de payout. Banco do Brasil atualmente tem um payout de 45%, mas aqui no site do Status Invest não atualizou. Você tem duas alternativas, ou buscar diretamente no site do RI da empresa ou em outro site de análise, quando, por exemplo, você pegar um caso que te surja dúvida, ou também se basear em cima da média. Nesse caso, o Banco do Brasil aumentou a média de dividendos nos últimos anos, mas com certeza já é uma boa aproximação quando você pega a média dos últimos anos. Se descermos aqui também temos a quantidade de papéis que está sendo negociada atualmente para calcular o lucro projetivo, então isso é muito importante, porque teremos a distribuição, a proporção do lucro que será distribuído em cada ação, então esse número aqui também é muito importante, mas como vocês podem ver, são todos dados simples que você consegue encontrar em qualquer site de análise. Eu gosto muito de utilizar o Status Invest, mas temos tantos outros sites que também vão fornecer informações corretas que você possa utilizar no preenchimento dos dados da planilha. Então, nesse caso, baseado na fórmula de Bazin, quando colocamos o valor pago de dividendos nos últimos 12 meses, já temos o cálculo de forma automatizada. Nesse caso, conforme a metodologia de Bazin, levando em consideração uma média de 6% de dividendos, que era o que Bazin considerava, o preço justo de Banco do Brasil seria R$ 43,67. Podemos perceber que é um valor bem mais alto quando comparado ao lucro projetivo, efetivamente porque no lucro projetivo estimamos um dividendo esperado de 10% e aqui Bazin considera 6%. Mas também é uma excelente fórmula, muito usual, tem muitos vídeos aí comentando, né, a metodologia que Barça utilizava para precificar boa parte das suas ações, então com certeza é um bom parâmetro também para calcularmos o preço justo. E a nossa terceira metodologia seria a fórmula de Benjamin Graham. Nesse caso, a fórmula de Benjamin Graham, ela leva em consideração dois indicadores muito bons, que é o VPA e o LPA. Valor patrimonial por ação e o lucro por ação. Ou seja, a fórmula em si ela é a raiz quadrada de 22,5 multiplicado pelo VPA multiplicado pelo LPA. Nesse caso, a fórmula em si não leva em consideração dividendos. Então pode ser uma alternativa para cálculo de preço em ações que não pagam proventos ou que pelo menos não tenham um pagamento tão constante de proventos. Nesse caso também eu já deixei pronto como forma de agilizar. O VPA hoje do Banco do Brasil é 32 por 15, ou seja, conforme o patrimônio da empresa, a ação teria um preço justo de 32,15. Lucro por ação de R$ 5, a planilha nos dá o preço justo, nesse caso, de R$ 60. Por que nessa fórmula o preço ficou mais alto? Realmente porque pode acontecer de algumas ações ter indicadores distorcidos. Banco do Brasil não tem indicadores tão distorcidos assim, mas um lucro por ação de R$ 5 é um lucro realmente que, quando comparado à cotação, por exemplo, de R$ 30, é um lucro bem atrativo. Ou seja, nesse caso, prevemos que a cotação, baseada na cotação atual, se você aportar
na ação agora, com um preço próximo a R$ 30, e você recebe R$ 5 de lucro por ação por ano, você em 6 anos recupera todo o seu capital investido. E baseado em todas as ações, em uma média, esse indicador de R$ 5 ele é muito atrativo nesse sentido. Então é uma proporção que fez com que o cálculo do preço justo nessa metodologia de Benjamin Graham ficasse um pouquinho acima aí comparado aos demais cálculos. Por isso, eu volto a dizer, muitas ações não vão se enquadrar, por exemplo, na metodologia de Bazin, outras não vão se enquadrar na fórmula de Benjamin Graham. O cálculo em si, a planilha, ela aceita tudo. As fórmulas, elas são padronizadas, mas vai de você utilizar as premissas mais coerentes possíveis e também fazer um cálculo racional. Não adianta você vir aqui e olhar e querer comprar Banco do Brasil achando que vai valorizar até R$ 60 porque é o preço justo. Não, nesse caso, realmente, a gente sabe que é um preço bem acima do que está sendo cotado nas demais fórmulas, como também a cotação atual. Aqui na fórmula de Bazin e também na fórmula de Benjamin Graham tem o cálculo da margem de segurança. Eu deixei bem destacado aqui, preencha somente os campos amarelos. Todos os campos eles são editáveis, então se você quiser vir aqui e editar esse campo ou excluir a fórmula, a planilha ela vai permitir. Mas eu recomendo fortemente que você utilize somente os campos amarelos para não desconfigurar, porque se você alterar qualquer um desses outros campos, pode ser que a fórmula não fique mais correta. Então, nesse caso, eu recomendo você seguir as orientações e alterar somente as premissas que são necessárias para cálculo. Se você ficar com alguma dúvida também, não se recorda o que é levado em consideração, por exemplo, na fórmula de Benjamin Graham ou na fórmula de Bazin, você pode clicar aqui e abrir a planilha de instruções gerais. Aqui, por exemplo, nas premissas para ações, você vai ter um breve resumo de como funciona o lucro projetivo, como funciona a metodologia de Bazin, Benjamin Graham e também conhecer algumas limitações que cada fórmula pode trazer no seu cálculo. Vamos descer um pouquinho, aqui também temos as premissas para fundos imobiliários e quando clicamos aqui, somos direcionados diretamente para a planilha de fundos imobiliários. Vamos exemplificar também alguns casos. Para a precificação de fundos imobiliários, utilizamos de duas metodologias. Modelo de Gordon, que é um modelo muito famoso, alguns chamam de modelo de dividendo descontado, e também a metodologia de Bazin, que como vocês sabem, ela é semelhante à metodologia para ações. Mas aqui eu deixei um campo para você personalizar o dividendo yield exigido. Por quê? Porque Bazin considera 6% um dividendo atrativo para ações, mas sabemos que hoje grande parte dos fundos imobiliários pagam provento acima de 6%. Então, se você manter os 6% como é nas ações, os fundos imobiliários realmente vão dar um preço teto bem acima, um preço justo bem acima do mercado, visto que, por padrão, eles pagam proventos maiores. Então, aqui eu deixei um campo personalizável para você preencher conforme o dividendo que você exige para aquele fundo imobiliário. Nesse caso, eu utilizei, por exemplo, o ativo do HGLG, que é um fundo de logística, possui um consistente pagamento de proventos, então tem um histórico bem resiliente e com certeza nesses cálculos, como os indicadores deles são sólidos, você conseguirá exemplificar de forma mais próxima da realidade. Nesse caso, também preenchemos o dividendo anual. Lá no site do Status Invest você pode pesquisar, também vai aparecer. Nesse caso, a HGLG pagou nos últimos 12 meses R$ 13,20 e quando colocamos esse dividendo e preenchemos o valor exigido de dividendos, conforme a metodologia de Bazin, já teremos o preço justo. Nesse caso, baseando-se em 9% de dividendo, o HGLG teria um preço justo de R$ 158,40. Ou seja, nesse caso, a cotação atual do HGLG é de R$ 159, ele estaria levemente abaixo da cotação atual. Se você quiser colocar um dividendo exigido de 8%, por exemplo, o preço justo já vai para R$ 168. Aqui a planilha realmente nesse sentido ela é bem flexível. Você consegue estimar o preço atual, comparar com várias premissas de dividendos. Ah, eu almejo 10% de dividendos. Eu só invisto em fundos imobiliários se eu tiver 10% de dividendos. Bom, nesse caso você só poderia comprar uma cota de HGLG se o preço fosse abaixo de R$ 134. Então realmente são muitos cálculos que você pode exemplificar como forma de ter comparações, entender qual é o melhor investimento para você. O modelo de Gordon é um modelo também que eu gosto muito, ele leva em consideração a média de dividendos futuros que o fundo irá pagar. Então, nesse caso, teremos três premissas a mais que devemos preencher. Taxa livre de risco. A taxa livre de risco hoje ela é muito utilizada como sendo a taxa fixa paga acima da inflação nos títulos do Tesouro Direto. Então, por exemplo, hoje sabemos que o Tesouro Direto está pagando na faixa de IPCA mais 7%. Do nada adianta eu ganhar IPCA mais 7% em um fundo imobiliário, correndo risco, sendo que
No Tesouro Direto eu tenho a mesma rentabilidade, sem risco nenhum, dá para se dizer. Então, nesse caso, devemos preencher essa taxa livre de risco. Eu até deixei aqui o link salvo para você clicar, vai abrir o site do Tesouro Direto e você pode vir aqui no dia que você está realizando esse cálculo e pegar a cotação do IPCA. Eu sempre utilizo o IPCA mais longo, mas para você ter um parâmetro de comparação. Por exemplo, hoje temos o Tesouro IPCA 2050, que está sendo negociado a IPCA mais 6,96. Então, na minha visão, eu considero a taxa livre de risco para o cálculo no modelo de Gordon, essa taxa aqui, de 6,96, que é o valor a mais pago sobre a inflação pelo Tesouro Direto, 6,96. Retorno exigido acima da renda fixa. Aqui é um dado muito importante que varia de investidor para investidor. Como citado, não vale a pena investir em ativos de risco, que é o caso dos fundos imobiliários, tendo o mesmo retorno do Tesouro Direto, que é a renda fixa. Então, aqui você deve preencher qual a porcentagem de rendimento que você almeja ter para fazer sentido você investir em fundos imobiliários. Na média, a maioria do pessoal costuma utilizar entre 2, 3, 4% de retorno acima da renda fixa. Eu coloquei que, na minha visão, no fundo de HGLG, vale dizer que cada ativo possui o seu risco, então HGLG hoje é um fundo sólido, é um fundo resiliente, com bom histórico. Nesse caso, eu não exijo um valor tão alto de rendimento sobre a renda fixa. Tem fundos muito mais arriscados que com certeza eu só investiria com um retorno muito acima comparado ao HGLG. Mas nesse caso, a fins de exemplificação, utilizarei um retorno de 3% acima da renda fixa. E temos a última premissa, que seria a taxa de crescimento constante dos dividendos. Ou seja, estamos fazendo um preço justo baseado nos dividendos que o fundo irá pagar. No último ano, o fundo pagou R$ 13,20. Aqui você consegue estimar quanto que você projeta que HGLG irá subir de proventos de um ano para o outro. Ou seja, esse ano ele pagou 13,20, ano que vem ele vai pagar quanto a mais? Porque a expectativa é que todos os ativos, assim como ações, fundos imobiliários, eles se valorizem no decorrer dos anos. No caso de fundos de tijolo, boa parte dos contratos dos imóveis, no caso, os contratos de aluguéis, eles são remunerados pela inflação. Ou seja, em tese, você já tem, no próprio contrato de aluguel dos fundos, você já tem a correção pela inflação. Então, estamos tendo a remuneração atrelada à inflação, o reajuste da inflação, estamos considerando o retorno que a renda fixa paga acima da inflação, mais uma taxa que nós, investidores, exigimos para correr o risco de investir em fundos imobiliários e também iremos considerar o quanto que o fundo irá crescer os seus dividendos. Uma média utilizada, até tem aqui nas instruções gerais também, se você ficar com alguma dúvida, pode voltar aqui. Por exemplo, a taxa livre de risco eu coloquei também que a média utilizada é entre a 2 a 3%. A taxa de crescimento constante também eu quis detalhar para você que nunca fez esse cálculo, quiser ter um parâmetro, por exemplo, os valores mais usuais giram aí entre 2 a 3%. Que, claro, não podemos colocar que o fundo irá crescer 5, 10%, porque são números fora da realidade na maioria dos casos. Nesse caso, eu gosto de utilizar um valor de 2%, porque é um cálculo mais conservador. Então, eu projeto que o fundo irá crescer entre aspas, apenas 2% ao ano. Preenchendo essas três premissas, teremos um preço teto calculado baseado na metodologia de Gordon. Até eu deixei aqui também bem frisado, é indicado para fundos de tijolo. Fundos de papel, como eles não possuem certa previsibilidade nos seus proventos e a cota também costuma oscilar bastante, eu não recomendaria o modelo de Gordon. Claro que em alguns casos pode até fazer sentido, o preço pode ficar bem semelhante, mas, sendo bem sincero, eu prefiro utilizar a metodologia de Gordon para fundos de tijolo, tanto também fundos de shopping, mas que tenham imóveis físicos e possuam uma previsibilidade nos seus proventos. Nesse caso, a HGLG tem um preço justo de R$ 169, tendo uma margem de segurança aí de 5%. Vale destacar, também podemos estimar baseado em diferentes premissas. Podemos colocar que eu exijo um retorno de 4% acima da renda fixa. Nesse caso, o preço justo já cai para R$ 150. Da mesma forma, eu posso estimar que o HGLG vai crescer 3% os seus dividendos ano após ano. O preço justo já vai para R$ 170. 1% de crescimento ao ano já aumenta em R$ 20 o valor da cota. Realmente, 1% faz muita diferença.
Por isso que eu digo, pode sim utilizar vários números, fazer vários cálculos para ter um comparativo, mas ao mesmo tempo sejamos racionais. Utilizamos números mais próximos possíveis da realidade para não ter realmente nenhuma surpresa, não aportar em algum ativo se baseando em um preço relativamente muito alto ou muito baixo. Pegando um fundo de shopping, então, XPML11. Nesse caso, o preço hoje do XPML11 é de 105,94. Taxa livre de risco não precisamos alterar. Retorno exigido na renda fixa. O XPML11 também é um fundo bem sólido, então eu vou considerar um retorno de 3% acima da renda fixa. E também vamos prever que, ser mais conservadores, né, que o fundo ele irá crescer 2% ao ano. Então aqui essas três premissas preenchemos, só precisamos atualizar o dividendo que XPML pagou no último ano. Na primeira tela, bem na parte superior, já temos que XPML pagou R$ 11,04 nos últimos 12 meses. R$ 11,04. Nesse caso, baseado na metodologia de Gordon, o preço justo de XPML hoje seria de R$ 141, baseado nas premissas que inserimos. Nesse caso, temos uma margem bem maior quando comparamos a cotação atual. Na metodologia de Bazin, XPML já vem pagando mais de 10%, quase 11%. Então aqui eu vou exigir um retorno aí de 11%. Nesse caso, exigindo ou projetando um retorno de 11%, o preço justo já seria na faixa de R$ 102, um número mais próximo da realidade. Faça as projeções em mais de uma forma. Não se baseie somente numa, porque ela pode estar levemente fora do esperado. Nesse caso, se colocarmos uma faixa de 10%, que já é um número bem aceitável para fundos de shopping, ainda temos margem para a compra de XPML11. Da mesma forma, o modelo de Gordon possuímos uma margem de segurança maior ainda. Então, realmente, pessoal, aqui vocês podem brincar de forma consciente com os números aqui na fórmula. Possuímos uma grande lista aqui de fundos imobiliários que você pode utilizar. GARI 11, por exemplo, o preço atual vai ser sempre cotado de forma atualizada diretamente do Google Finance, com atualização aí de 15 minutos. Então você só busca essas informações que em tese elas são padronizadas para quase todos os fundos imobiliários. Aqui você pode alterar, por exemplo, o retorno acima da renda fixa, baseado no risco do fundo, mas basicamente você vai preencher essas três premissas e o dividendo pago aí nos últimos 12 meses, que, como vocês viram, é uma informação muito de fácil acesso no site do Status Invest, como também em outras plataformas você encontra de forma facilmente. Então eu recomendo, antes de analisar e fazer qualquer cálculo, ler as instruções, ler as premissas para ter um breve resumo, e caso você ainda leia as premissas e ainda fique com alguma dúvida de como funciona a lógica por trás de cada cálculo, com certeza, se você ir lá no Google ou pesquisar no YouTube, você terá vários excelentes vídeos exemplificando cálculos com todas essas metodologias. Então você consegue se aprofundar um pouquinho mais sobre cada fórmula, sobre cada modelo de precificação, para realmente você utilizar aquele modelo que mais atende e, claro, fazer com que esses dados, esses números que você encontre, aliados às demais informações, aos demais indicadores, a saúde financeira da empresa, as projeções da empresa, aliado a todo esse conjunto de fatores, você consiga tomar a melhor decisão para o seu investimento.